Para mim o lobo representa tudo o que existe de mais selvagem e bravio nas nossas serras, nas nossas florestas, e representa também a resiliência de um animal perante todas as ameaças, perante toda a perseguição. The elusive Iberian wolf is an endemic subspecies of the Iberian Peninsula which has persisted in a Portuguese landscape during thousands of years of intense human occupation. It is characterized by being a bit smaller than Eurasian wolf and also by the presence of reddish or yellowish tones. The wolf is an animal that arouses contradictory feelings in humans. Admired by some and hated by others, it is currently threatened in Portugal. João Ferreira is a nature photographer from Braga who has dedicated himself to photographing the fauna and flora of Peneda Gerês National Park and in particular the Iberian wolf. Especializei-me sobretudo em fotografar aqui no Parque Nacional. Comecei com mamíferos, aves, também gosto de fotografar outros animais mais pequenos como insetos e répteis. Eu comecei a fotografar no geral foi porque houve uma altura da minha vida que fiquei com bastante tempo livre e decidi começar a fazer umas caminhadas aqui no parque, queria conhecer melhor o Parque Nacional e vinha normalmente sozinho e comecei a ver vários animais selvagens, desde raposas a corços, cabra-montês, e comecei a pensar que seria giro fotografar essa mesma fauna. The Iberian wolf has always been the animal that João admires the most, not only for all the mysticism surrounding it, but also for its imposing size and for being a top predator. From early in his career, he began working with the species and documenting its habits. O trabalho que eu tenho feito com o lobo é um trabalho muito desgastante, tanto a nível físico, como psicológico, como monetário, mas é um trabalho muito compensador, porque quando consegues uma boa foto, quando consegues observar, quando simplesmente consegues saber que eles que estão lá, só isso já paga tudo que está para trás. Normalmente para se conseguir uma foto é complicado, é difícil e envolve um trabalho prévio começa muito antes. Normalmente a primeira coisa é sabermos onde é que há lobos, isso é o geral, vermos uma área que nos seja favorável e ir lá procurar os lobos. E ir procurar os lobos não é procurar lobos em si, é procurar os seus indícios de presença. É saber se, por exemplo, se há ataques declarados a gado, é uma forma de perceber, porque se há ataques, em princípio haverão ali lobos, e depois ir para o terreno e percorrer muito o monte e perceber se há pegadas, se há dejetos, se há marcações, se há restos de presas, e tudo isso nos vai dizer que ali há lobos. E após fazer essa primeira triagem e perceber, sim, ok, até passamos essa triagem e ali há lobos, é tentar perceber quais são os seus hábitos ali. E normalmente para isso eu opto por uma tecnologia que existe agora, que são as trail cams, e uma pessoa põe aquilo no terreno e procura saber, por exemplo, quais são os horários deles. E se é verdade que às vezes podem passar ali imensos lobos, vão ser tudo de noite, o que praticamente impossibilita a obtenção de imagens com uma câmara fotográfica. Já há muito tempo que uma câmara não me rendia tanto. Um coelho, outro lobo, outro. Após fazer essa triagem, percebemos, ok, eles aqui passam de dia, passam em horas praticáveis, é possível eu vir cá, ok, então venho, começam a fazer esperas, e às vezes são esperas que demoram um dia inteiro.
Because of all these difficulties, João has been experimenting with photo trapping. In this technique, a camera protected by a box is strategically placed in the field along with a set of flashes and an automatic trigger that detects the movement of animals. Photo trapping is used to capture images of wildlife with as little human interference as possible and allows to get closer to more sensitive species such as the Iberian wolf, allowing for a different perspective. A ferramenta de fotoarmadilhagem não deve ser vista como uma fotografia à parte. É outro tipo de fotografia complementar, permite-nos também entender um bocado o meio ambiente em que o lobo se move e fotografar certos elementos que com uma teleobjetiva não ficariam incluídos. E então, além disso, consigo fotografar o lobo numa parte do dia que é muito importante, que é a parte noturna, não é? Os lobos têm muita atividade noturna e fotografá-los, quando nos limitamos só a fotografá-los de dia, é uma amostra relativamente curta da vida de um lobo. O trabalho com o lobo é um trabalho muito de persistência, muito de saberes, de interiorizar sobretudo que vais falhar muitas vezes, que vais estar muitos dias, muitas horas à espera de quem não aparece. Às vezes vais dar, para dares um passo à frente, vais dar 5 atrás. Às vezes pensas que já tens tudo feito e agora é que vai ser, e de repente não é, porque entretanto as circunstâncias mudaram. Um lobo morreu, ou mudaram simplesmente de hábitos, ou constroem um parque eólico no sítio onde eles estavam a criar, ou uma coisa desse género, e muda tudo e tens que voltar à estaca zero. E já me aconteceu isso várias vezes, voltar à estaca zero ou ter que começar de novo, porque também depois há alcateias que simplesmente é quase impraticável trabalhar com elas, porque vivem ou muito longe ou em sítios muito inacessíveis. Há 100 anos, mais ou menos, pouco mais, o lobo ocupava praticamente todo o território nacional, e havia lobos às portas de cidades como Coimbra, Lisboa, Faro, Porto, Braga. Aliás, o último lobo morto em Braga foi há coisa de uns 60 anos, 50 talvez. In Portugal, the Iberian wolf is classified as endangered. This classification is justified by its limited distribution and low population size, estimated at less than 250 mature individuals. Historically, the Iberian wolf occurred in almost the entire country, but at the beginning of the 20th century, it suffered a sharp reduction in its distribution area as a result of habitat loss and direct persecution by humans. Today, it occurs mainly in the north of the country, with its main areas in the Peneda Gerês National Park, the Alvão and Padrela Mountains, and in Bragança district. However, there is also a small population south of Douro River, which is quite fragmented and isolated. Convém dizer que o lobo já é perseguido desde sempre em Portugal, desde que há gente em Portugal que se persegue lobo, praticamente. Os fojos do lobo são armadilhas para matar lobos já muito antigas, usava-se perseguição direta, veneno, tiro, valia tudo para matar um lobo. A partir dos anos 80 o lobo foi protegido, e nessa altura crê-se que talvez se escapassem alguns exemplares, muito poucos, a sul do Rio Douro e um pouco mais a norte do Rio Douro, confinados ao que hoje são basicamente as três principais áreas protegidas, ou as 4 principais áreas protegidas a norte do Rio Douro, que é o Douro Internacional, o Alvão Marão,
Montezinho e Peneda Gerês. A partir da conservação do lobo, o lobo começou a recuperar o seu número de efetivos, mas não necessariamente a sua área de distribuição. A norte do Rio Douro a situação melhorou bastante, não, mais uma vez repito, não necessariamente na sua área de distribuição, porque as populações de lobo continuam muito cingidas ao que hoje ainda são as áreas protegidas nacionais, com mais efetivos é certo, com mais famílias de lobo, mas o que eu quero dizer é que o lobo não está propriamente fora de perigo. Na minha opinião, o que ainda hoje continua a ameaçar o lobo são dois principais fatores, que são a perseguição direta, e é preciso que se diga isto, continuam-se a matar muitos lobos em Portugal. Nós só descobrimos uma ínfima parte dos lobos que são abatidos todos os anos em Portugal por perseguição direta, quer por iscos envenenados, quer por laços, quer por tiro. Continuam-se a matar muitos lobos em Portugal todos os anos. Aliás, é essa a razão para os lobos não se expandirem, não é? Porque senão já se tinham expandido, já tinham atingido zonas como o Alentejo ou a Lousã. E o outro fator que eu destaco é a redução drástica de habitat que fazemos quando arrasamos serras inteiras para colocar lá um parque eólico, um eucaliptal. Tudo isso é uma perturbação demasiado efetiva no habitat do lobo. This large canid is an animal with high capacity of adaptation and can occur in a wide variety of habitats, from areas with large forests to more open areas such as shrubland, being conditioned mainly by the availability of food and the degree of human pressure. In Portugal, they prefer the mountainous areas of the north and center as they have lower human population densities, less intensive agriculture, and greater availability of vegetation cover and prey. Os lobos constituem grupos familiares, normalmente constituídos pelo um casal reprodutor e por normalmente mais alguns indivíduos que podem ser os filhos de anos anteriores do casal, como podem ser filhos absorvidos de outras, ou seja, indivíduos absorvidos de outras alcateias, que podem ser mais novos ou mais velhos, não interessa, que podem até já ter sido lobos reprodutores noutras alcateias ou naquela alcateia, mas que se mantêm ali com um posto subalterno. Eu diria que uma alcateia média de lobo ibérico pode ter no mínimo 2 indivíduos, no máximo talvez uns 8 adultos, e eu diria que uma média seria entre 3 a 4 indivíduos, seria uma média razoável para as alcateias em Portugal. Eles ocupam uma grande extensão de terreno, estamos a falar de áreas semelhantes à área urbana de uma cidade normal em Portugal. O tamanho dessa área vital dos lobos varia muito consoante a disponibilidade de presas que existe dentro dela. Se a disponibilidade de presas for muito elevada, se for um terreno muito rico, por assim dizer, a área tende a ser menor. Se for uma área muito pobre, com poucas presas, a área tende a ser maior, e os lobos normalmente são territoriais e patrulham essa área com bastante regularidade. Quando estão na época de reprodução, optam por um local seguro dentro desse território, normalmente uma posição vital, que tem que ter algumas características que eles consideram essenciais, como disponibilidade de água, como sendo um sítio bastante abrigado, pouco perturbado pelo ser humano, normalmente, onde eles escolhem ter os seus filhos e criar a sua prole. The Iberian wolf is a generalist and opportunistic carnivore, feeding on various types of animals. It is capable of hunting medium to large size animals, such as wild boar, red deer, roe deer, mountain goats, and mountain horses. However, it also preys on small animals, such as rodents, rabbits, and hares. When natural prey is abundant, it seems to prefer to feed on these animals, but on the other hand, when it's scarce, it can feed on domestic animals such as cows and goats,
which is the main reason for the conflict with humans and consequently for its persecution over several centuries. O lobo é uma espécie-chave para todos os ecossistemas, ou melhor, para os ecossistemas, neste caso da Península Ibérica. Porquê? Porque é o único grande predador que temos aqui e é o único grande predador capaz de realmente regular as densidades e a salubridade das populações das suas presas. Os indivíduos que têm doenças, os indivíduos que geneticamente não são tão fortes, são eliminados pelos lobos. Aqui na zona do Parque Nacional, posso dizer que já encontrei umas 7 ou 8 vezes o corso, umas 4 ou 5 a cabra montês, umas 8 também, talvez por aí, ou 10, não sei, de javali e de veado menos, umas 2. Mas de facto encontrei os restos dessas presas diretamente do lobo. Dava para ver bem, desde encontrar só as patas de um corso, quer de cabra montês, quer em trail cam, encontrar lobos a transportar pedaços dessas mesmas presas. E isso é uma predação efetiva. The Iberian wolf is frequently a target of many unfounded myths and is often seen as dangerous. However, this idea is not grounded in reality, and João, after several personal experiences with it, assures that the Iberian wolf is not a dangerous species. Dos grandes animais da nossa fauna, são provavelmente o animal menos perigoso para o ser humano. O último ataque bem documentado em Portugal, ainda havia rei. E o animal em questão, ainda por cima, tinha raiva. E estamos a falar de um ataque que decorreu há cento e muitos anos, e não foram poucas pessoas que me contam, quando eram miúdos, andarem com o gado no monte e terem ido arrancar uma cabra, um cabrito ou uma ovelha das presas do lobo. E o lobo só tentava levar a presa, não tentava ripostar o ataque, não tentava vingar-se da pessoa. Ou seja, se eles não atacam crianças, que são o nosso elemento mais frágil, porque haveriam de atacar uma pessoa adulta. E realmente não fez-se um bocado de luz na minha cabeça e percebi, não, eles não são perigosos, não podem ser perigosos. E depois no convívio com eles fui percebendo que eles, sobretudo, evitam a nossa presença. O máximo que pode acontecer é tolerá-la ou serem curiosos, mas sempre num sentido mais de estarem a espiar o que é que nós estamos a fazer no ambiente deles, do que propriamente verem-nos como uma presa ou como uma ameaça. Eles veem-nos como uma ameaça, mas não uma ameaça que eles possam ripostar. E, portanto, a possibilidade de um ataque de um lobo ou uma pessoa, pelo menos de um lobo ibérico, é ínfima. E a verdade é que, se pensarmos um bocadinho, há várias pessoas a fazerem campismo selvagem, ou os pastores antigamente, e não há registros de ataques. E se não há registros de ataques, acho que prova mais factual do que essa não existe. Todos os momentos que consegues fotografar lobo, e às vezes mesmo quando não consegues fotografar lobo, quando sabes que estão lá, são especiais, pelo menos para mim. Todos os momentos em que eu sabia que eles estavam lá, em que os ouvi uivar à minha volta, em que percebi a presença deles, em que só os vi mas não consegui fotografar, todos eles foram especiais. Mas em termos de fotografia, os mais especiais que eu destaco foram a primeira vez que consegui fotografar lobos em 2017, e foi também a primeira vez que vi lobos, e foi um momento que ainda hoje guardo na minha memória, porque foi de dia, foi a meio da tarde, ainda por cima consegui ver logo 2 lobos, um estava bastante longe mas o outro estava perto, e foi um momento inesquecível. Outro momento que destaco foi uma cria que consegui fotografar, em que ele estava muito distraído, e era uma cria que eu já andava a fotografar há vários dias, mas naquele dia em particular ele veio quase à minha beira e ficou com uma cara a olhar para a máquina, uma coisa mesmo, pá, parece um cachorrinho curioso com o mundo, com todo o mundo para descobrir. É outro momento. E outro momento que eu destaco foi uma loba que consegui fotografar já de outra alcateia,
e ela ainda por cima teve ali uns 5 minutos à minha frente, espreguiçou-se, estava a acordar, e eu pude desfrutar de todo aquele momento, não só a fotografar, mas também a observar, e ainda por cima ela fez um movimento de aproximação, porque ela não me estava a ver, e se calhar aquele era o trilho normal dela, e ela veio na minha direção, até talvez ter percebido o meu cheiro, e aí fugiu, ou afastou-se, melhor dizendo, mas como não sabia, nunca me chegou a detectar efetivamente, ou seja, nunca me chegou a ver, nem a saber qual era a minha posição exata, ela ainda por cima fez todo um comportamento de medo, e aí é notório quando me perguntam se eu tenho medo de lobos, aí eu pude ver quanto um lobo tem medo das pessoas. O lobo é um dos animais mais incompreendidos da nossa fauna. Temos que contar a história do lobo em Portugal, a história do lobo ibérico, de como eles tiveram que se adaptar a uma presença constante com os humanos e a viver no pouco que lhes deixámos de meio natural para eles viver, como também merece ser contada a parte humana de como as pessoas foram aprendendo a lidar com este grande predador e perceber que, apesar do ódio latente que existe entre pastor e lobo, perceber que há algumas histórias de reconciliação, e tudo isso é a parte mais fascinante do meu trabalho.